rogava remessa de joias e lembranças maternas para o seu tesouro afetivo e, por último, relacionava os interesses e as vantagens da transferência, enunciando a esperança de que Blandina, por lá, descobriria uma existência diversa, suscetível de curar-lhe todas as tristezas e abatimentos incompreensíveis. Tassiano leu a carta, mal afogando as lágrimas. Nunca poderia guardar semelhante desacato. A decisão do sogro, desfazendo-se das terras, significava para ele o mais forte rebaixamento de nível social. Entretanto, a miséria não lhe doía tanto quanto o ingrato conceito da filha. Lucila não possuía mais leve razão de feri-lo. Lembrou-se, contudo, de Quinto Varro, o genitor desvelado que tudo lhe dera sem nada receber e, mais uma vez, ponderou quão amargo lhe fora o caminho no mundo. Enxugou o pranto, recompôs a fisionomia e apresentou a mensagem à filhinha. Blandina não ocultou a revolta que as notícias lhe impunham e respondeu, de imediato, à irmã que não pretendia abandonar a companhia paterna, enquanto vivesse. O emissário de Galba tornou à metrópole, conduzindo a curta missiva com todos os objetos do uso particular de Helena e, desde então, indevassável silêncio pesou nas relações familiares, entre Lucila e o pai. Volvidos alguns dias, Alcio apossou-se da herdade, requisitando Servolino e a esposa, cujos serviços lhe pertenciam por direito de compra, e Tassiano, obrigado a contratar a cooperação de uma doméstica, assumiu, por sua vez, a tarefa de educador dos filhinhos, porquanto não mais dispunha de recursos materiais capazes de satisfazer a todos os seus desejos. O inverno chegara, ríspido. As árvores enregeladas, com a galharia desnuda dirigida para o alto, pareciam espectros a suplicarem o calor da vida. Meditabundo, observava Tassiano a natureza castigada, recordando o próprio destino. O frio da adversidade assediava-lhe o coração. Não fossem Blandina e Celso, frágeis rebentos da vida lhe reclamarem carinho, e talvez se rendesse ao sofrimento moral, até que a morte o visitasse por mensageira de paz e libertação. Todavia, a ternura e a confiança com que lhe seguiam os passos, refundiam-lhe as forças. Disputaria com os monstros invisíveis da sorte a fortaleza de si mesmo, a fim de doar às duas crianças uma vida melhor que a dele. Renunciaria a todos os prazeres, para que elas vivessem sempre livres e felizes. Quando a primavera tornou a paisagem do Ródano, encarou a necessidade de ausentar-se de casa, na conquista de maior conforto doméstico. E pela vez primeira, qual havia acontecido ao próprio pai, em outro tempo, percebeu quão dura se fazia a existência para o homem que se propusesse conseguir com dignidade o próprio pão. A classe média não passava de perigoso e escuro corredor, entre a planície miserável dos escravos e a dourada montanha dos senhores. Sacudido por aflitivas emoções, considerou os obstáculos que se antepunham entre ele e a vida de sua época. Entretanto, não lhe cabia recuar. Consultou diversos amigos, contudo, era difícil instalar-se em qualquer posição vantajosa, sem a proteção dos altos dignitários da corte e semelhante amparo se fazia agora inacessível para ele. A saúde da filha reclamava serviços assistenciais imediatos e isso demandava recursos crescentes. De tentativa a tentativa, em busca de trabalho decente, ocasiões surgiram em que invejou a sorte dos ferreiros e dos gladiadores humildes que podiam beijar os filhinhos, cada noite, orgulhosos e felizes, dentro da simplicidade que lhes assinalava a benção de viver. Desesperado, entre as necessidades domésticas e os obstáculos do meio, resolveu concorrer às corridas de bigas, na disputa de prêmios pecuniários. Possuía 2 carros leves e sólidos, bem como excelentes cavalos de tiro. Na estreia, foi atingido pelos olhares ridicularizantes de muitos daqueles que, na prosperidade, lhe frequentavam o ambiente doméstico. Diversos companheiros da véspera orgulhosamente lhe recusaram as saudações usuais, em lhe observando a participação em atividades plebeias, mas tanto engenho e tanta destreza demonstrou nas corridas que, em breve, se fez o favorito de inúmeros apostadores. Admirado por alguns e ironizado por muitos, o filho de Varro algo encontrara em que prender a atenção.
Odiava a turba festiva que lhe aclamava o nome nas competições vitoriosas, experimentava a indisfarçável repugnância pelos ajuntamentos de homens e mulheres gozadores da vida, mas, no fundo, sentia-se satisfeito com a oportunidade de conquistar, ao preço de esforço próprio, o dinheiro indispensável às despesas do lar que novamente passara a desfrutar o mais amplo conforto. Contratara competente professor para os jovens e a vida transcorria em casa numa abençoada atmosfera de paz, somente perturbada pela precária saúde de Blandina, que jamais pudera refazer-se de todo. Doente e abatida, a menina via o tempo escoar-se, sob o carinho inexcedível de Tassiano e de Celso, qual se fora um anjo enfermo, prestes a desferir o voo para o paraíso. Por mais fosse conduzida pelas abnegadas mãos paternas aos passeios no rio ou na floresta, nunca mais lhe assomaram à face as cores róseas e sadias da infância. Muitas vezes, era surpreendida pelos familiares, em lágrimas convulsivas, e, quando interpelada por eles, informava, triste, que vira a sombra de Helena rogar-lhe orações. Tassiano sabia que os entendimentos da filhinha com Celso converteram-na ao cristianismo, no entanto, transformara-se-lhe demasiado a alma para subtrair-lhe à torturada adolescência o único manancial de consolo capaz de propiciar-lhe a paz e o conforto, a esperança e a alegria. Pessoalmente, era o mesmo devoto de Cíbele, o invariável defensor dos deuses imortais, todavia, as amarguras da terra lhe haviam ensinado ao coração que a felicidade espiritual não é a mesma para todos. 2 anos correram, apressados. Celso, robusto e bem disposto, era agora valioso companheiro do pai adotivo, cooperando nos trabalhos da pequena cavalariça, mas Blandina piorara sensivelmente. Se a jovem tentava qualquer número de harpa ou de canto, longos acessos de tosse obrigavam-na a interromper-se. O pai, agoniado, não poupava sacrifícios para restabelecer-lhe a saúde, mas a natureza parecia condenar a doente a infindáveis padecimentos. De passagem por Leão, afamado médico gaulês de Mediolanum, 21, foi chamado a opinar e aconselhou a Tassiano conduzisse a menina à cidade em que residia para meticuloso tratamento de sua especialidade. Provavelmente a temporária mudança cooperaria para reerguer-lhe as forças. O pai, amoroso e dedicado, não vacilou. Sem recursos para despesas que exorbitassem o orçamento comum, contraiu vultoso empréstimo e partiu com os filhos, no verão de 259. Não obstante, porém, os enormes débitos contraídos e apesar dos sacrifícios levados a efeito, no processo de cura a que foi submetida, a enferma regressou sem melhoras. As lutas paternas continuaram, tormentosas. Desdobravam-se os dias inquietantes, quando inesperada visita veio surpreendê-los. Anacleta, a leal amiga, vinha despedir-se. Tendo ultrapassado meio século de existência, concluíra que não mais poderia tolerar as agitações da cidade imperial. Afirmava-se exausta. Blandina e o pai ouviram, apavorados, as notícias de que se fazia portadora. O velho Opílio morrera, atormentado por grandes pesadelos, no inverno de 2 anos antes e Galba, talvez entediado dos excessos a que se rendera durante toda a vida, tentara a mudança para a Campânia, no que fora impedido pela esposa, cada vez mais ávida de emoções e de aventuras. Lucila, desde a morte de Helena, quando se afastara em definitivo da influência do antigo lar, parecia tomada por incompreensível fome de prazeres. Assim é que, enquanto o marido se retirava para o campo, confiava-se à perniciosa influência de Teódulo, que fechara residência no palácio de Vetúrio, qual se lhe fora afeiçoado familiar, intendente. 21. Mediolanum, hoje Evreux, nota do autor espiritual. Acompanhava em múltiplas festas e favorecia-lhe afeições ilícitas, até que, um dia, apanhado de surpresa por Galba, em posição equívoca, no tálamo conjugal, foi por ele apunhalado sem comiseração. Cometido o crime, que, como tantos outros passara despercebido das autoridades bem subornadas, o irmão de Helena acalmou-se, delirando. Por alguns dias, ela própria, Anacleta, velara por ele, mas, fatigada, obedeceu às instruções da dona da casa, que lhe recomendava descanso.
Na primeira noite, contudo, em que se entregou ao repouso, na câmara que lhe era própria, Galba faleceu misteriosamente, asseverando algumas escravas de confiança, em surdina, que o amo fora envenenado pela própria mulher, com uma tisana preparada por ela mesma. Tassiano e a filhinha choraram estas desgraças. A perda moral de Lucila aterrava-os. Insistiram com a velha amiga para ficar, entretanto, a devotada servidora confessou que se fizera cristã e desejava a solidão para reconsiderar o caminho percorrido. Deliberara, desse modo, voltar à ilha de Cipro, atendendo ao pedido afetivo dos derradeiros parentes que lhe restavam. Acompanhada por 2 sobrinhos, que lhe dispensavam cuidados especiais, não se demorou por mais de uma semana, despedindo-se então dos amigos queridos, para sempre. Impressionada, talvez, com as aflitivas informações trazidas de Roma, Blandina não mais se ergueu. Debalde Tassiano rodeou-a de surpresas e carícias. Em vão, Quinto Celso contou-lhe renovadas histórias de heróis e de mártires. A doente renunciou a toda a espécie de alimentação e mais se assemelhava, jungida ao leito-alvo, a um anjo esculturado em marfim, unicamente animado pelos olhos escuros, ainda vivos e brilhantes. Certa noite, justamente na antevéspera de grandes espetáculos em homenagem a patrícios ilustres, nos quais Tassiano seria investido de grandes responsabilidades, a enferma chamou e apertou-lhe carinhosamente as mãos. Permutaram o inesquecível olhar, em que exprimiam toda a imensa dor que lhes estrangulava o espírito. Adivinhando próximo a Deus, Pai, disse ela, melancólica, agora não me demorarei a reunir-me aos nossos. Tassiano procurou, em vão, represar as lágrimas que lhe inundavam os olhos. Tentou falar, tranquilizando-a, mas não conseguiu. Sempre fomos unidos, paizinho, continuou a moça, triste até hoje, nada fiz sem a sua aprovação. Queria, assim, pedir o consentimento seu para que eu possa realizar um desejo, antes de partir. E sem que o genitor tivesse tempo para qualquer indagação, acrescentou, o senhor permite que eu aceite a morte, na fé cristã. O patrício recebeu a pergunta como se fora apunhalado nos tecidos sutis da própria alma. Uma dor intraduzível, na qual se misturavam a saudade e o ciúme, o fel e a angústia, fê-lo dobrar a cerviz, melancolicamente. Tu também, minha filha? Inquiriu ele, em pranto. Meu pai era dele, minha mãe abraçou-o, Basílio imolou-se por ele, Lívia morreu louvando-lhe o nome, Anacleta despediu-se de nós, procurando-o. Quinto Celso, o filho que o destino me legou, nasceu pertencendo-lhe. Sempre o Cristo. Sempre o Cristo a buscar-me, a atormentar-me e a perseguir-me. Eras tu a única esperança de meus dias. Julguei que o carpinteiro Galileu te poupasse. Entretanto, tu também. Ó Blandina, por que não amas teu pai como teu pai te ama? Todos me abandonaram, por que me deixarás também? Estou atribulado, vencido, sozinho. A jovem movimentou as mãos ressequidas e pálidas, com dificuldade, e acariciou-lhe a cabeça prematuramente encanecida que pendia para ela em choro convulso. Não sofra, paizinho, pediu, resignada. Eu quero Jesus, mas o Senhor é tudo o que eu tenho. Nada encontrei na vida igual ao seu carinho. Seu amor é a minha riqueza. Desejo, antes de tudo, seguir-lhe os passos. Não vê que sempre rezamos juntos, pela manhã, a oração de Cíbele? Tudo será para mim, segundo a sua vontade. A jovem interrompeu-se por alguns instantes, mostrou sinais de indefinível alegria no rosto descarnado e continuou, hoje, à tardinha, Lívia esteve aqui. Trouxe uma harpa enorme, adornada com rosas de luz. Cantou para mim um hino às estrelas com a mesma voz do nosso encontro às margens do Ródano. Disse-me que estaremos todos juntos em breve, que eu não deveria apoquentá-lo, caso o Senhor não consinta que eu me faça agora cristã. Asseverou que a vida é divina e eterna e que não temos motivo para atormentar-nos uns aos outros. Afirmou-me que o amor de Jesus glorifica-nos o caminho e que, com o tempo, brilhará em toda a parte. Além de tudo, Pai querido, nunca entrarei num céu em que o Senhor não esteja. Fixou os olhos profundos e fulgurantes no teto e exclamou, Jesus é também o amor que espera sempre. Haverá perdão para todos. Tassiano ergueu o semblante e fitou-a, contristado. Teria razão para contrariar a filha querida na hora extrema?
Poderia, em sã consciência, impedir-lhe o acesso à fé que ele até então detestara, porque negara a Blandina o conforto de sua aquiescência numa questão puramente espiritual. Experimentou grande remorso, em face do desabafo que pronunciara, e, abraçando a doentinha, falou, sincero: perdoa-me, filha, esquece as minhas palavras. Diz o que pretendes. Podes abraçar o cristianismo, livremente. Nosso amor não é uma cadeia para o sofrimento e sim a nossa comunhão na alegria perfeita. Manda, Blandina, e obedecerei. Havia tanta lealdade quanta ternura naquelas frases que a enferma sorriu um sorriso de leve contentamento e, então, rogou, humilde: papai, na igreja de São João há um velhinho de nome Enio Pudens que eu desejaria fosse rogado pessoalmente pelo senhor a fazer comigo uma oração. Quando eu morrer, ficaria contente se o senhor depositasse o meu corpo no sepulcro dos cristãos. Sei que lá reina alegria com a certeza da vida eterna. Tassiano tentou dissuadi-la dessas ideias. Por que tamanha preocupação com a morte, quando a esperança lhes descerrava magnífico futuro à frente? Esforçando-se para mostrar tranquilidade e segurança, prometeu cumprir-lhe a vontade, e passou a conversar em outros assuntos. Referiu-se à festa que a cidade esperava, ansiosamente, e salientou o propósito de conquistar expressivo prêmio. Adquirira 2 cavalos vigorosos, procedentes de Capadócia, que pareciam possuir invisíveis asas nas patas. Aguardava, por isso, um triunfo espetacular. Estava convicto de que a filhinha, muito em breve, se mostraria orgulhosa e linda nas corridas, abrilhantando-lhe as vitórias. Blandina sorria, satisfeita e confortada. Mais serena, aquietou-se na expectação do dia seguinte. De espírito dilacerado, Tassiano viu chegar a manhã e, consoante a promessa que formulara, dirigiu-se discretamente à igreja de São João, onde não teve dificuldade para encontrar o velhinho indicado. Com cerca de 80 anos, curvado e trêmulo, Enio Pudens, o mesmo companheiro de Quinto Varro quando este se fizera conhecido por sucessor de Apio Corvino, ainda trabalhava. Não obstante desfrutar o respeito de todos, na posição de cooperador mais velho da comunidade, era um exemplo vivo de fé, serviço, diligência e abnegação. Recebeu Tassiano, com atenção e bondade, colocando-se à disposição dele para o que lhe pudesse ser útil. A simplicidade do ambiente conferia-lhe imensa paz ao coração. A alma de Tassiano sentia sede de tranquilidade como o deserto suspira pela bênção da água. Interpelado pelo patrício, com respeito ao pretérito, Enio informou-lhe haver conhecido ambos os corvinos, o velho e o moço, mostrando-lhe, satisfeito, as recordações daquele que jamais poderia imaginar fosse o infortunado pai do seu interlocutor. O filho de Varro observou a dependência em que o genitor vivera consagrado à caridade e à fé. Deteve-se na contemplação do leito pobre, carinhosamente conservado, e refletiu nas amarguras que, de certo, teriam ali assediado o coração paterno. Nunca poderia supor que ele mesmo, Tassiano, bateria àquelas portas implorando socorro para a filha doente. Mergulhado em profundo alheamento, foi despertado pela voz de Pudens que declarava estar pronto para segui-lo. Partiram, assim, em demanda do ninho agasalhado entre as árvores, onde Blandina recebeu o apóstolo com alegria e reverência. O missionário conhecia o genro de Vetúrio, de longa data. Sabia o adversário ferrenho do evangelho e manifesto perseguidor da igreja torturada. Contudo, a pobreza limpa em que vivia com os filhos, a coragem moral nos reveses sofridos e o bom ânimo com que enfrentava os golpes da sorte, à frente da opinião pública, inspiravam simpatia e respeito ao seu espírito amadurecido. Acanhado a princípio, a pouco e pouco se tornou mais comunicativo. As perguntas da pequena enferma, a conversação judiciosa de Celso e o olhar respeitoso do chefe da casa deixavam-no mais à vontade. O antigo religioso refletiu quão enormes teriam sido as aflições caídas sobre aquele homem tenaz que o escutava atentamente, mas, averentado na experiência e na dor, calou as indagações no próprio íntimo, para só expandir-se em carinho, tolerância, bondade e compreensão.
Ao fim de 1 hora de sadio entendimento, atendendo aos rogos da doentinha, o ancião pronunciou, em voz alta, a prece dominical: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, faça-se a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. O viúvo de Lena ouviu a rogativa, mudo e emocionado, comovendo-se com a doce confiança dos filhos que a repetiam, palavra por palavra. Era o seu primeiro contato com alguma lembrança do Cristo que nunca pudera compreender. Diante daquele quadro constituído por um velhinho que nada mais esperava do mundo senão a paz do túmulo, e por duas crianças que se achavam investidas do direito de tudo aguardarem da terra, identificados na mesma vibração de alegria e de fé, não pôde impedir que o pranto lhe umedecesse os olhos. Ouviu, com respeito inexcedível, todos os apontamentos do hóspede, quando Ênio se despediu, atencioso, rogou-lhe não lhe esquecesse os filhos. Blandina e Celso eram cristãos fervorosos e ele, na posição de pai, não lhes contrariaria os sentimentos. A enferma fitou-o, jubilosa. Inexprimível serenidade envolveu a casa naquela noite inesquecível. Como se houvera sorvido delicioso calmante, a menina adormeceu tranquilamente. Tassiano, por sua vez, entregou-se ao sono pesado e sem sonhos. Ao amanhecer do dia seguinte, contudo, acordou com indefinível tristeza a turbar-lhe o íntimo. Recordou que a filha na véspera assumira compromisso moral com a nova fé, por isso, sozinho procurou a imagem de Cíbele, existente no oratório particular, anexo ao quarto de Blandina. Pela primeira vez, depois de muitos anos, repetiu a sós, consigo mesmo, a sua rogativa habitual à grande mãe. Nunca se vira imerso em tamanho frio espiritual. Jamais se sentira tão angustiosamente só. Guardava a impressão de que ele era o único oficiante vivo no templo de deuses mortos. Ainda assim, não renunciaria à fé pura da infância. Amaria Cíbele, cultuaria Baco e esperaria por Júpiter, o grande senhor. Não podia modificar-se. Orou em lágrimas e, depois de abraçar os filhos, dirigiu-se para o circo, onde prepararia o carro de sua propriedade para as corridas da tarde. Mais tarde, voltou ao lar para leve refeição e, não obstante registrar os padecimentos de Blandina singularmente agravados, tornou à cidade para o grande prélio. No limiar do crepúsculo, o local regurgitava de gente. Liteiras enfileiradas davam notícia da expressão aristocrática da festa. Bigas e quadrigas desfilavam, à pressa, aqui e ali. Músicos disfarçados em faunos tangiam cítaras e trompas, alaúdes e pandeiros, animando a turba que não se fatigava na reprodução de urros selvagens. Cortesãs admiravelmente trajadas e bacantes recendendo aromas perturbadores, matronas e virgens de Roma e das Gálias, exaltadas e seminuas, gritavam os nomes dos favoritos. Tassiano contava com a simpatia geral. Tão logo formou na linha inicial da competição, viu-se aclamado por centenas de vozes, que partiam, não somente do povo, mas também das galerias de honra onde se acomodava o propretor com o seu vasto séquito vistoso e farfalhudo. Naquele dia, contudo, o predileto da multidão parecia surdo e indiferente. De pensamento voltado para a filha bem-amada, a debater-se com a morte, não esboçou o mínimo gesto de reconhecimento na direção da massa que o saudava, delirantemente. Ao sinal de largar, afrouxou as douradas rédeas e os cavalos fogosos dispararam. O candidato à vitória, porém, não se sentiu seguro como de outras vezes. Depois de alguns instantes de galope desenfreado, notou que a cabeça como que se desequilibrara nos ombros. Esforçou-se para retomar o comando da biga a desvairar-se, veloz, mas turvou-se-lhe a visão, repentinamente. Deixou de escutar os gritos da massa frenética, guardando a impressão de que um vazio se lhe formara no cérebro, incapaz de controlar-se, inclinou-se para a frente, apoiando-se nas bordas do carro sem domínio. Os animais, contudo, plenamente desarvorados, atiraram o veículo contra a enorme coluna de um dos arcos ornamentais da pista, convertendo-o em pedaços.
Colhido então de imprevisto, Tassiano sofreu tremenda queda, indo arrojar-se de encontro aos ferros retorcidos, que lhe feriram o frontal, ofendendo-lhe seriamente os olhos. Ante a gritaria da multidão, alguns servidores dos jogos públicos depressa o socorreram, retirando, em sangue. O valoroso campeão achava-se desacordado. E, enquanto dois prestimosos escravos o reconduziam, cuidadosamente, de retorno à casa, as mesmas vozes que antes o aplaudiam apupavam-no agora com ditérios e ingratas observações. Os jogadores que haviam perdido importantes apostas voltavam-se, desapontados, contra o ídolo da véspera. O patrício, ainda incapaz de raciocinar, embora já pudesse gemer, foi colocado no leito sob o angustiado olhar de Quinto Celso. O rapaz esmerou-se por ocultar o acontecimento doloroso à Blandina e prestou ao pai adotivo os serviços assistenciais ao seu alcance. Reconhecendo-se, porém, infinitamente só para resolver por conta própria, valeu-se do cavalo que costumava servi-lo e correu ao abrigo dos cristãos. O velho Enio ouviu-lhe as notícias, compadecidamente. Recambiou Celso ao lar e tomou um carro para acudir ao ferido. Em pouco tempo, assumia a direção da casinha do bosque por força das circunstâncias. Transportou consigo os ungüentos curativos de que podia dispor e, munido de panos de linho, começou a limpar as escoriações que ainda sangravam, mas, tomado de penosas apreensões, verificou que Tassiano estava cego. O orgulhoso patrício que a vida parecia castigar paulatinamente, despojando de todos os privilégios que o faziam temido e respeitado, via-se agora dilacerado no próprio corpo. Nunca mais tornaria às competições da arena, e difícil lhe seria conseguir trabalho e sustentar-se com o esforço das próprias mãos. Enquanto meditava, reparou que o ferido recuperava integralmente a razão. Recrudesciam-lhe os gemidos abafados. O velhinho dirigiu-lhe algumas palavras encorajadoras, explicando que as equimoses se achavam devidamente medicadas. Reconhecendo o benfeitor, Tassiano agradeceu e pediu que a luz fizesse, pois se sentia incomodado, aflito, naquela escuridão. O manto da noite realmente havia caído sobre aquele dia infortunado, mas no quarto duas tochas ardiam, brilhantes. Senhor, disse o ancião, profundamente pesaroso, a câmara está iluminada, entretanto, os vossos olhos. A frase perdeu-se, reticenciosa, no ar. Indescritível pavor assomou ao semblante do ferido. O filho de Varro levou as mãos à cabeça e compreendeu a extensão do desastre. Enio e Celso, que o seguiam, ansiosos, acreditaram que o infortunado romano explodiria numa crise de exasperação e dor, mas o viúvo de Lena aquietara-se incompreensivelmente. Das órbitas apagadas e sanguinolentas, grossas lágrimas rebentaram abundantes. Como se devesse dar informações de si mesmo ao filho e ao amigo, exclamou em voz comovedora: estou cego, mas os deuses concedem-me, ainda, a graça de chorar. Em seguida, tateante e trôpego, dirigiu-se à câmara de Blandina, pedindo a Enio que, antes de entrar, deixasse o quarto em sombra. Aproximou-se da filha, afagando-lhe os cabelos. A enferma deu-lhe notícia das dores que a atormentavam e, num supremo esforço, o pai consolou-a, rogando desculpas por haver tardado tanto. Velado pelas trevas, descreveu-lhe a festa da tarde. Contou-lhe que centenas de mulheres haviam mostrado trajes originais de grande beleza, o espetáculo fora magnífico. Imaginou surpreendentes novidades para encanto da enferma que se habituara a receber-lhe as narrações do regozijo público. Blandina osculou-lhe as mãos, declarou alegrar-se com a presença de Pudens e acomodou-se tranquila. O ancião e Celso acompanharam a cena, comovidíssimos. A força moral de Tassiano impressionava-os. E, noite a noite, como se estivesse regressando das funções no circo, o genitor abraçava a filhinha, às escuras, com ela conversando longamente, de modo a sustentar-lhe a impressão de que tudo lhes corria em clima de paz e segurança. A situação dolorosa prolongou-se por uns 15 dias de preocupações e amarguras. Nenhum amigo de outro tempo apareceu, sequer. Nenhum admirador da arena se lembrou da gentileza de uma visita. Somente o velho Pudens alimentou, firme, a amizade que passara a consagrar-lhes.
Aliando-se ao jovem Quinto Celso, qual se fossem velhos amigos, providenciavam, juntos, a solução de todas as necessidades domésticas, aliviando Tassiano tanto quanto lhes era possível. O rapaz devotou-se ao pai adotivo, com admirável carinho. Substituía-o em todas as atividades caseiras, lia-lhe os livros prediletos, descrevia-lhe a paisagem, rodeava-o de ternura. Com assentimento do chefe da casa, Ênio passou a dormir na residência singela, atento à posição de Blandina que reclamava assistência cuidadosa. Aquela flor de bondade meguice e emurchecia lentamente ao sopro da morte. Com efeito, numa noite fria e nublada, piorou de repente. O ancião compreendeu que o fim havia chegado e rogou que Tassiano viesse rápido abraçar a filha, para que lhe não faltasse o conforto da presença paterna à hora extrema. Tassiano, depois que ficara cego, julgou não sofreria tanto com a perda de Blandina, cuja afeição lhe constituía inapreciável tesouro. E pensava, não seria mais justo alegrar-se por vê-la exonerada do cargo de suportar-lhe as provas rudes, porque conservá-la presa a um inválido, como rejubilar-se, na expectativa de senti-la escravizada à pobreza e à miséria. Contudo, aquele apelo, dentro da noite alta, tivera sobre ele o efeito de uma punhalada mortal. Acudiu, aflito, cambaleante. Sentou-se no leito humilde, auxiliado por Ênio, acariciou o agonizante, que não mais lhe ouvia as palavras de amor e chamamento. Apertou-a de encontro ao peito, qual se desejasse prendê-la ao próprio corpo, mas, como se apenas lhe esperasse o calor reconfortante, Blandina repousou, enfim, com a placidez de um anjo que adormece. Desesperado, o filho de Varro gritou, desconsolado, desferindo amargas lamentações que se perdiam no seio da noite. No dia seguinte, sob o patrocínio de Pudens, os funerais foram efetuados como a jovem desejara. O infortunado genitor, apoiando-se agora no filho adotivo, não obstante em desacordo íntimo com os cristãos, acompanhou os despojos da jovem e permaneceu nas dependências da igreja, sem coragem de voltar à antiga casinha. Agarrado à memória da filha, mandou fazer uma lápide de mármore, da qual se destacavam em alto relevo dois corações entrelaçados, com a formosa inscrição: Blandina vive. Amparado por Celso, ele mesmo quis ajudar a colocação da lembrança sobre túmulo singelo e, ao término do serviço, tateou a legenda expressiva, fez o gesto de quem se abraçava ao sepulcro e, em seguida, suplicou, ajoelhado: Blandina, filha querida, de onde estiveres, sê de novo a minha luz. Estrela, acende teus raios para que eu possa caminhar. Estou só na terra. Se outra vida existe, além da campa fria que te guarda, implacável, compadece-te de mim. Não permitas que a treva me envolva. Muitos vi partir para o estranho labirinto da morte. Nunca, entretanto, senti tamanha sensação de abandono. Filha abençoada, não me deixes, jamais. Livra-me do mal. Ensina-me a resistir contra os monstros da inconformação e do desânimo. Mostra-me a bendita claridade da fé. Se erros tenho cometido sob a escura inspiração da vaidade e do orgulho, ajuda-me a encontrar a verdade. Adotaste uma crença para a qual não me preparei. Escolheste um caminho diferente do nosso, todavia, filha inolvidável, não poderias enganar-te. Se encontraste o mestre que esperavas, renova-me o coração para que me coloque também ao encontro dele. Não conheço os deuses, em cuja existência ainda creio, mas tive a felicidade de conhecer-te e em te confio infinitamente. Ampara-me. Soergue minha alma abatida. Volta, Blandina. Não vês agora que teu pai está cego? Enquanto permanecias no mundo, tive a presunção de guiar-te. Hoje, porém, sou um mendigo de teu arrimo. Filha bem-amada, vive comigo para sempre. Calou-se a voz dele na estreita necrópole, abafada por um temporal de lágrimas. Foi então que Celso o recolheu nos braços amorosos, beijou-o com indizível carinho e falou, confiante: meu pai, o senhor nunca estará sozinho. Amparando-se nele, Tassiano, esmagado de dor, afastou-se da cripta, trêmulo e hesitante. Não longe, pequena assembleia entoava hinos cristãos, nas preces vespertinas.
O desventurado cego, apesar de haver encontrado ali o espontâneo acolhimento dos aprendizes do Evangelho, reconhecia que a sua existência não podia encerrar-se naquele santuário de princípios diversos dos dele, e concluiu que o destino inexorável o convidava a caminhar. 7. Fim de luta. Depois de alguns dias de meditação, na dependência da igreja, Tassiano entendeu-se com o velho Enio, que lhe anotou as ponderações, atencioso. Embora cego, não se conformava em pesar no orçamento da instituição. Não sabia como agradecer o devotamento de Pudens, que se fizera credor do seu melhor carinho. Se pudesse, ali permaneceria ao lado dele, a servi-lo com dedicação e respeito, até ao fim dos dias que lhe restassem na terra. Entretanto, não se achava só. Precisava cuidar do futuro de Quintus Celso e, em razão disso, não lhe cabia demorar-se. Contudo, acentuava triste, não desejava tornar à casinha do bosque. As reminiscências da filha tassalhavam-lhe o coração. A ausência de Blandina trouxera-lhe um vácuo irremediável. Confiaria, desse modo, a Enio os valiosos arquivos de Basílio e venderia a residência, os carros e os cavalos. Com o produto da transação, pagaria as dívidas em que se empenhara, transferindo-se com o filho para Roma. Tinha por lá a filha mais velha. Lucila nunca se afinara integralmente com ele, mas isto não a levaria a trair a voz do sangue. Era rica e de certo se compadeceria da situação a que fora arrojado. Indubitavelmente não lhe negaria proteção, quando lhe visse a penúria. Pretendia, assim, colocar-se sob o patrocínio dela, em companhia do filho adotivo, cuja idade reclamava atenção. Em Roma, com as relações de que ainda julgava dispor, situaria o rapaz em condições honrosas para aguardar dignamente o futuro. Pudens escutou-lhe os planos e não se opôs à realização deles. Reiterou-lhe, porém, a sua amizade e simpatia, ofertando-lhe os préstimos. Porque a aventura de tão longa viagem para recomeçar a vida? A igreja poderia incumbir-se, discretamente, da educação de Celso, e ele mesmo, Tassiano, não estaria sem trabalho. Havia doentes a consolar, imensidade de serviços a fazer. O viúvo de Helena, contudo, não renunciara, de todo, ao orgulho de classe. Alcançara alguma tolerância, mas achava-se ainda longe do verdadeiro desprendimento de si mesmo. Não exporia Celso ao flagelo das perseguições periódicas. Amava-o bastante para arrojá-lo, sem defesa, à desconsideração social. Senti-lo-ia mais seguro na grande metrópole. Possuía em Roma não apenas a filha, que, certamente, lhes garantiria a subsistência, mas também poderosos amigos, com marcada influência na corte. Contaria com os zelos do passado para encaminhar o filho adotivo na vida pública. Quintus Celso era senhor de primorosa inteligência. Ligara-se a ele pelos mais íntimos laços do carinho e da confiança. Estimava-o com excessos de zelo, de ternura. Desde o instante em que o recebera das mãos de Lívia, de partida para as regiões da morte, nele descobrira uma joia valiosa para o escrínio vivo de sua alma. Habitualmente, refletia no mistério da comunhão sublime e perfeita em que se entrelaçavam. Tinha a ideia de haver reencontrado um amor celeste que o tempo não conseguira apagar. Ouvindo, embevecido, julgava, muitas vezes, que recuperara a companhia paternal. Aquela sensatez na apreciação da vida, aquela cultura polimórfica e aquelas facilidades de expressão, características da conversação do filho adotivo, recordavam-lhe os inesquecíveis entendimentos com Quinto Varro nos jardins da residência do padrasto. A graça e a lógica, a compreensão e a sabedoria inata eram as mesmas. Inexplicavelmente, passara a raciocinar pela cabeça do jovem, nos grandes momentos de luta. Buscava nele, instintivamente, a palavra final nos assuntos graves e a orientação adequada no caminho espinhoso. Amava-o com todos os recursos afetivos de sua alma obstinada e bravia, mas leal e sincera. Somente por ele queria agora viver e porfiar nas lides amargas do mundo. Como relegá-lo, pois, a incerto destino em Leão? Enio verificou que não lhe competia argumentar, o cristianismo ainda era considerado fora da lei. As represálias de ordem política caíam invariavelmente de surpresa sobre o ânimo dos adeptos. Não seria lícito, pois, forçar uma solução tendente a favorecer-lhe os pontos de vista.
Celso, convidado a opinar, asseverou que somente lhe interessava o contentamento paterno. Seguiria Tassiano com a fidelidade de sempre. O infortunado Patrício, desse modo, passou do plano à ação. Vendeu a casa, as bigas e os animais que lhe pertenciam ao novo senhor da antiga Vila Vetúrio. Entretanto, o dinheiro recebido de Alceu mal chegou para o pagamento dos débitos contraídos. Restava-lhe apenas o suficiente para a viagem. Ainda assim, não se lhe modificou o projeto. Leão asfixiava-o. A saudade de Blandina e cegueira inesperada constringiam-lhe o coração. Desejava retirar-se dali, expandir-se, desalojar o próprio pensamento e tudo esquecer. Pudens, no entanto, generoso e precavido, entendeu-se com Celso e deu-lhe uma carta para um amigo humilde, mas sincero, que morava na Via de Ostia. O pai adotivo levava reduzidas possibilidades. Talvez precisassem do concurso de alguém, antes do primeiro contato com a viúva de Galba. Assim, na hipótese de qualquer dificuldade, poderiam recorrer a Trato Marcelino, velho cristão abandonado pela família, que se refugiara na fé, vivendo entre a renúncia e a caridade. O rapaz recolheu as instruções prazerosamente. Desse modo, não estaria sozinho para superar os obstáculos. Para não melindrar o pai, guardou a missiva, cuidadoso, e as despedidas se fizeram comoventes. Zarpando de Massília, ligeira galera deixou-os em Ostia, que ainda ostentava os belos monumentos do Porto de Trajano. O cego, apoiando-se no moço, respirava os ares da pátria com manifesta alegria. Os recursos escasseavam. Contudo, ouvindo as entusiásticas referências de Celso quanto à formosa baía hexagonal que o mencionado imperador mandara construir, recomendou ao filho adotivo procurasse a moradia de Fúvio Expêndio, um companheiro da mocidade que, segundo informações recebidas na Gália, ali se recolhera em soberba chácara. Expêndio naturalmente os receberia de bom grado. Recordava-lhe a figura imponente nos jogos e alegria espontânea com que se entregava às libações, depois dos concursos bem ganhos. O reencontro ser-lhe-ia valioso. De certo, o amigo dar-lhe-ia pousada condigna e providenciaria a adequada condução que os levasse confortavelmente a Lucila. Enquanto meditava, conversando consigo mesmo, Celso, norteado pelos esclarecimentos de vários transeuntes, bateu à entrada de graciosa vila, encravada no centro de tranquilo pomar. Um escravo bem posto veio atender. Esperançado, Tassiano tomou a palavra e perguntou pelo amo, enunciando a sua posição de companheiro do pretérito que não o abraçava havia longos anos. Daí a momentos, um patrício de rosto menos simpático, tipo acabado da decadência, apareceu, coxeante e desleixado. Mirou os visitantes, detidamente, e, depois de estampar fria expressão de desprezo que gelou Quinto Celso, indagou, irritadiço, que desejam, é a mesma voz, gritou o filho de Varro, estendendo instintivamente os braços. Fúvio, meu amigo, reconheces-me? Sou Tassiano, o velho aliado das competições. O romano recuou aborrecido e bradou, que insolência! Por Júpiter, nunca te vi, não comungo com a peste. Iludido pela própria confiança, o recém-chegado, retomando o apoio nos ombros do filho, explicou-se um tanto desapontado: não te recordas de nossos exercícios em casa de Vetúrio, meu padrasto e meu sogro? Tenho ainda a impressão de ver-te manejando o gládio reluzente ou então comandando a biga ligeira, que voava ao galope de teus belos cavalos brancos. Não passas de reles impostor, tornou Expêndio encolerizado. Tassiano é um homem da minha condição. Vive honradamente nas Gálias. É um patrício. Jamais me apareceria em tua execrável miséria. Gaulês imbecil. Com certeza, abusaste do meu antigo companheiro para extorquir-lhe informações com que invadir minha residência e assaltar-me. Biltre. Vagabundo. Deve ser algum nazareno extraviado, conduzindo até aqui este jovem ladrão. Rua. Rua. Ponham-se daqui para fora, para fora. Fúvio, possesso, indicava-lhes a praça pública, enquanto o amigo arruinado enxugava o pranto copioso que lhe fluía dos olhos mortos. Quando o portão metálico foi cerrado pelo dono da casa com grande violência, o desencantado viajante voltou sobre os mesmos passos em que se havia dirigido até ali.
O moço, adivinhando-lhe a dor, abraçou-o, com mais ternura, como a reafirmar-lhe que ele, Tassiano, não se achava só. Agradecido, o infortunado pai de Blandina, esboçando a resignação e a humildade no rosto, observou: em verdade, meu filho, não tenho agora outro amigo senão tu mesmo. O ouro e a posição costumam mostrar amizade, onde a amizade não existe. É impossível que Fúvio não me reconhecesse. Sou hoje, porém, uma sombra no campo social. Perdi tudo: o dinheiro, a mocidade, a saúde e o renome familiar. Sem tais predicados, receio que a própria filha me desconheça. Ante a dolorida inflexão daquela voz, o rapaz tentou enveredar-se pela estrada do otimismo e da esperança. Que o pai não se inquietasse. Ele, Celso, estava moço e forte. Trabalharia por ambos. Nada lhes faltaria. Quanto à hospedagem por algum tempo, trazia recomendações de Pudens para um velho amigo deste. Erato, segundo os esclarecimentos do benfeitor de Leão, devia morar em ponto muito próximo. Se Tassiano concordasse, não precisariam recorrer à proteção da viúva de Galba. Viveriam singelamente os dois. Conseguiriam alguma casinha humilde em que pudessem recomeçar. As relações de Ennio em Roma poderiam auxiliá-los, com a necessária segurança. O pai adotivo anuiu, reconfortado, explicando que o seguiria com o maior prazer. Entretanto, nada poderia assentar em definitivo, enquanto não se entendesse convenientemente com Lucila, para nortear-se dentro dos novos rumos. Não seria justo aliar-se da filha. Se encontrasse nela o acolhimento que esperava, suavizariam as agruras da sorte. Celso obteria os mestres que ele idealizara em suas paternais esperanças. Contudo, na hipótese de a filha mostrar-se endurecida e ingrata, render-se-iam ambos às circunstâncias e reiniciariam a luta, conforme as aflições que o destino lhes ditasse. Enquanto conversavam, o moço guiava-o, estrada fora, como se fora velho conhecedor da via de Ostia. Desejoso de amenizar-lhe as agruras, o rapaz procurava distraí-lo descrevendo-lhe as magnificências do pôr do sol e todos os aspectos interessantes que se lhe deparavam. Tassiano sorria. Guardava a impressão de rever pelos olhos da memória a paisagem banhada na luz crepuscular. Avançaram um longo trecho de caminho, quando se abeiraram de mísero pardieiro restaurado. Atento aos informes de Ennio, o moço convenceu-se de que haviam atingido o domicílio de Erato. Entretanto, sentiu-se como quem já houvera estado ali antes. As paredes humildes, o teto inclinado para o chão, a porta rústica, tudo lhe parecia familiar. Aquele era o mesmo tugúrio de Lisipo de Alexandria, onde Quinto Varro encontrara Corvino pela primeira vez. O velho Lisipo conhecera igualmente a palma do martírio, partindo, como tantos, ao encontro do mestre da cruz, mas a pequenina construção, embora passasse de cristão a cristão, continuava a ser abençoada oficina de serviço à fé. No passado, Varro não pudera conduzir o filhinho querido às reuniões evangélicas, como pretendia, pois que Cintra exercia sobre ele a vigilância materna. Sofrera longos anos de saudade e flagelação moral, atravessar o sacrifício e a própria morte, mas soubera resignar-se e esperar. O tempo premiava-lhe a constância. Pela misericórdia do Senhor, tornar à existência corpórea, retomar o veículo da carne, espírito eterno metamorfoseado em Quinto Celso, reassumir a direção do destino de Tassiano, impelindo-o para Jesus, consoante o seu antigo ideal. Cerca de 44 anos haviam passado desde que Tassiano renascera e o trabalho do amor continuava, diligente e sublime. A choupana de Lisipo, qual ponto marcante de sua batalha espiritual, era a mesma. Simples como a serenidade inalterável do Cristo e acolhedora como a sua doutrina de luz. Extasiado, Celso descreveu para o cego a beleza pura daquele ninho de humildade. Tão emocionado se revelou, que o pai adotivo supôs comovidamente haverem encontrado naquele pouso um minúsculo palácio, escondido sob a copa de florido arvoredo. Estranhamente feliz, o rapaz bateu à porta. Um velho de semblante calmo veio abrir. O moço fez mudo sinal, dando-lhe a entender a sua condição de adepto do Evangelho, e o rosto do ancião abriu-se em largo e luminoso sorriso. Abraçou os recém-chegados com palavras de carinhoso e fidalgo acolhimento.
E, enquanto Celso se referia ao noticiário de Ennio Pudens, Tassiano sentou-se num banco rústico, sentindo-se envolvido por uma tranquilidade que, havia muito, desconhecia. A brisa fresca, penetrando pelas janelas, parecia acariciadora mensagem da natureza. Dois sobrinhos de Erato, Berzélio e Máximo, ambos escultores, presentes na sala humilde, partilhavam a conversação. O dono da casa lera a missiva de Ennio e regozijava-se. Era um companheiro de muitos anos. Conheciam-se desde a infância. Achava-se ao dispor de Celso e Tassiano em tudo o que lhes pudesse ser útil. O rapazinho explicou então que o pai e ele necessitavam de asilo até o dia seguinte, quando se avistariam com uma parenta que talvez pudesse ajudá-los. Pretendiam fixar residência na grande metrópole, mas viam-se naturalmente deslocados. O anfitrião mandou servir ligeiro repasto de pão, azeite e legumes e o entendimento prosseguiu, fraternal. O genro de Vetúrio, que intimamente não aderira ao cristianismo, para alegrar o filho adotivo escutava os comentários, sorrindo. Observava Celso tão inexplicavelmente entusiasmado que, de modo algum, se animaria a perturbá-lo. O velho, os sobrinhos e o rapaz afinavam-se com tal perfeição que davam a ideia de serem velhos conhecidos no mais íntimo reencontro. Máximo e Berzélio, abnegados cultores da Boa Nova, salientavam as dificuldades da vida em Roma. Surgira nova crise de violência e inquietação. A derrota do imperador Valeriano, escandalosamente aprisionado pelos persas, criara atmosfera ameaçadora para os núcleos cristãos. Ignácio o Galieno, o filho do imperador humilhado, subira ao poder. Pessoalmente, tinha simpatia pelo cristianismo torturado, da qual, pouco depois, ofereceria públicas demonstrações. Mas, no rigor dos conflitos sociais, o novo imperante devia curvar-se aos desejos das classes dominadoras. A força dos editos de 257 e 258, que geraram tremenda e cruel repressão aos serviços do Evangelho, reaparecera com bastante vigor. Potentados e autoridades, como de costume, atribuíam os desastres políticos do império à ira dos deuses, revoltados com o intenso proselitismo cristão. A fúria dos perseguidores, porém, amainava-se, à frente das famílias cristãs mais importantes, para recrudescer diante dos pobres e dos pequeninos. Os cárceres jaziam repletos. O anfiteatro de Vespasiano estava oferecendo funções sucessivas. Os anciães e mentores da igreja recomendavam particularmente aos escravos e aos plebeus pobres evitassem ajuntamentos na via pública. Inúmeros senhores, congregados na faina de coibir a expansão evangélica, não vacilavam em denunciar os servidores menos favorecidos como inimigos da ordem pública, exigindo represálias e punições. Considerando a probabilidade de ações subversivas, os tribunais regurgitavam de magistrados e demagogos. Segundo a opinião do patriciado em decadência, os cristãos que pregavam a fraternidade eram arguidos de responsáveis pela onda de pensamento renovador. As festas em louvor de Galieno demorar-se-iam ainda por tempo indeterminado. O governo, por seus dignitários mais representativos, desejando entreter o povo impressionado com as vitórias de Sapor, promovera variadas exibições. Além das preces públicas, ante a imagem de Júpiter, do sacrifício de animais no Capitólio, das fartas distribuições de azeite e de trigo, das corridas eletrizantes e das lutas ferozes entre gladiadores de nomeada, a matança de cristãos menos classificados nas esferas sociais prosseguia em sinistros espetáculos noturnos. Não seria mais aconselhável permanecessem os dois viajantes da Gália convenientemente reclusos, até que a tormenta cessasse. Ante a pergunta do anfitrião, que permanecia no ar, Tassiano lembrou a necessidade de ganharem o centro urbano, sem demora. Competia-lhe aparecer, no Aventino, na manhã do dia imediato. E porque Máximo perguntasse a Quinto Celso qual era a opinião dele, o moço respondeu, bem-humorado, nada temo. Tenho dois grandes amores, Jesus e meu pai. Como não pretendo perder meu pai, estarei muito feliz com a vontade de Nosso Senhor que nos uniu. Se realizarmos nossos desejos, estaremos juntos e, se algum sofrimento aparecer no caminho, não nos separaremos.
A observação conquistou o sorriso de todos e o próprio Tassiano, feliz por haver encontrado no mundo alguém que o amava sem tanto, mostrou no semblante sinais inequívocos de reconforto e contentamento. Caíra a noite, e o céu se recamara de um sem número de iriantes estrelas. A claridade de duas tochas, a reduzida assembleia comentou, ainda, por bastante tempo, a respeito dos árduos trilhos da Boa Nova, detendo-se em considerações especiais sobre os mártires que, por mais de 2 séculos, vinham tombando em serviço à humanidade. Tassiano, silencioso, tudo ouvia, com discrição e respeito, até que Marcelino ofereceu aos hóspedes a enxerga limpa e modesta, em que deviam repousar. Na manhã seguinte, puseram-se ambos em caminho. Avançaram esperançosos pela via Ostiense e estavam prestes a entrar na cidade, quando, nas adjacências da pirâmide de Séstil, notou Celso, compacto ajuntamento. 2 pobres mulheres haviam sido presas, sob a enorme algazarra popular. Os gritos, as feras, partiam da turba ameaçadora. O moço abraçou o pai, com o cuidado de quem se propunha defender um tesouro, e vararam a massa. De informação a informação, ganharam o Aventino e tomaram a direção do templo de Diana, em cujos arredores não tiveram dificuldade para localizar o magnífico palacete de Lucila. Tassiano sentia o coração precipite, na atormentada caixa do peito. Como seria recebido, condoer-se a filha do infortúnio em que o destino o arrojara. Relacionou alguns pormenores da aristocrática vivenda de Vetúrio, onde passara a mocidade, e Celso confirmava-lhe as reminiscências, entre curioso e preocupado. Atendidos no portão de excesso por um dos escravos que se incumbiam da jardinagem, foram por ele encaminhados ao átrio. O viúvo de Lena indagou acerca de servidores que ali conhecera, em outro tempo, mas os seus velhos laços afetivos haviam desaparecido. Solicitou a presença da senhora, mas, findos alguns instantes de espera, um mordomo irrepreensível veio avisar que Lucila estava ocupada, no ensaio de bailados importantes, e que, por isso mesmo, não recebia visitas. Tassiano, porém, insistiu. Reportou-se a sua condição de pai e pronunciou nomes de família que obrigaram o interlocutor a reconsiderar a recepção desatenciosa. O servo tornou à intimidade doméstica e, transcorridos alguns minutos, Lucila apareceu em companhia do tribuno Caio Persiliano, algo pálida, mas com indisfarçável expressão de ironia e indiferença a se lhe pintar no rosto castigado de cosméticos. Celso observou-lhe o sarcasmo e teve medo. Aquela não poderia ser a mulher que buscavam. Lucila era o retrato da crueldade feminina, emoldurado na impudência. Ela fixou o cego, comprimindo os músculos da face, enlaçou o amante num gesto felino e falou, zombeteira, com que então sou procurada por ilustres parentes. Somente ao ouvi-la, percebeu o genitor quão modificada deveria encontrar-se para dirigir-lhe a palavra com tanta malícia na voz. Ainda assim, num esforço sacrificial para identificar-se, rogou, comovedoramente, minha filha, sou eu, teu pai, estou cego. Recorro à tua proteção como um náufrago. Ela, todavia, não assinalou a dor que envolvia aquelas frases suplicantes. Desferiu fria gargalhada e disse ao companheiro, Caio, se eu não soubesse que meu pai está morto, naturalmente me enganaria. Não, Lucila, não morri. Não me desconheças, bradou o genitor, angustiado. Estou agora sozinho, não me abandones. Ajuda-me pela memória de Blandina, que também já partiu. Vim de Leão à tua procura. Tenho sofrido bastante. Acolhe-me por piedade, por amor aos deuses, por devotamento a Cíbele que sempre patrocinou a nossa casa. A viúva de Galba não se traiu. Com incrível dureza de coração, falou ao tribuno, intrigado, este velho deve ser algum louco da terra em que nasci. Blandina era realmente minha irmã, que descansou sob o amparo dos imortais, segundo notícias que recebemos há dias. E, com significativo entono, prosseguiu, meu pai morreu em Baias, justamente quando tive a infelicidade de perder minha mãe. O cego, entretanto, ajoelhou-se e suplicou, filha, foge à injustiça e à maldade. Em nome de nossos antepassados, desperta a consciência, não permitas que o dinheiro e os prazeres te anestesiem os sentimentos.
Exasperada, Lucila cortou-lhe a palavra, gritando para um escravo próximo: Croton, apressa-te, traze o cão de guarda. Expulsa daqui estes ladrões gauleses. Imediatamente, selvagem mastim apareceu, feroz. Precipitou-se rápido sobre Quinto Celso que abraçava Tassiano, buscando preservá-lo, mas, quando pequena ferida surgiu, sangrando no braço do rapaz, Persiliano, incomodado, interferiu, recolhendo a fera. Olhando os visitantes que se retiravam, cabisbaixos, o moço cochichou aos ouvidos da amante: querida, não transformemos isto aqui num tribunal. Procedamos com sabedoria. Esta bela vivenda não é para os desagradáveis mistérios da justiça. Tranquiliza-te. Se estes vagabundos conhecem-te a família, podem realmente ameaçar-nos a ventura. Serão corrigidos a tempo. E, despedindo-se, acrescentou, serão presos. O anfiteatro, nas grandes festas, é a nossa máquina de limpeza. Lucila sorriu com a expressão de uma gata reconhecida e Caio passou a acompanhá-los. Tassiano, surpreendido e indignado, não teve lágrimas para chorar. O desejo inútil de vingança obcecava-lhe o pensamento. O amor que ainda